Fala galera, vamos então tentar resolver esse desafio de álgebra. O enunciado nos pede para determinar todas as triplas x, y, z, os três valores reais, tais que essa grande expressão resulte num valor igual a zero. Certo? Bom, primeiramente, a grande ideia é perceber que temos apenas expoentes pares, com exceção dessa parcela. E expoentes pares nos remetem facilmente a dois produtos notáveis, sendo eles o quadrado da soma e o quadrado da subtração. O quadrado da soma ele é exatamente igual a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado, né? Sendo a e b números reais quaisquer. Na verdade, até mesmo números imaginários, né? Bom, o quadrado da subtração é exatamente a mesma coisa, com exceção desse sinal. Esse sinal mais torna-se menos. As demonstrações dessas expressões são normalmente algébricas ou então até mesmo geométricas, certo? Vamos então procurar quadrados perfeitos dentro dessa grande expressão, de modo que a gente obtenha sempre perceba que a soma desses quadrados perfeitos é exatamente igual a zero. Vamos começar procurando quadrados perfeitos, né? E a gente já consegue perceber um muito facilmente. E ele está localizado nessa região aqui. Bom, observe o seguinte valor, a seguinte expressão, né, na verdade. 2 vezes y à quarta, z à quarta, mais z à oitava. Bom, percebendo que z elevado à oitava pode ser escrito como um quadrado perfeito, mais especificamente y elevado à quarta elevado ao quadrado, e z elevado à oitava da mesma forma pode ser escrito dessa maneira, aqui temos então um quadrado da soma, se tomarmos a sendo y elevado à quarta e b sendo z elevado à quarta. Repare que 2 vezes y elevado à quarta seria a e vezes z elevado à quarta seria b. Dessa forma, temos um quadrado perfeito, que pode ser escrito dessa forma. A mais b elevado ao quadrado, a ao quadrado, né? Mais 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. Bom, então já encontramos nosso primeiro quadrado perfeito. Vamos ver se ele de fato vai ser útil para a resolução desse desafio, né? Aqui a gente teria a mais b elevado ao quadrado, tomamos a sendo igual a y elevado à quarta, então a gente vai ter y elevado à quarta, e b tomamos como sendo z elevado à quarta. Certo? Então temos y elevado à quarta mais z elevado à quarta ao quadrado. Vamos verificar, então, mais para frente, se essa fatoração vai nos ajudar na resolução do exercício. Mas primeiro, vamos substituir essa expressão exatamente por essa, com exceção dessa parcela. Então vamos escrever y elevado à oitava mais 2 vezes y elevado à quarta vezes z elevado à quarta mais z elevado à oitava como sendo y elevado à quarta mais z elevado à quarta potência elevado ao quadrado, mais essa parcela aqui que ela não entrou na fatoração. Ok, vamos então agora procurar mais quadrados perfeitos dentro da nossa expressão. Primeiramente, vamos verificar o seguinte, aqui temos 4 vezes y elevado à quarta, mais 4 vezes z elevado à quarta. Se colocarmos o 4 em evidência, temos exatamente essa expressão aqui, só que não elevado ao quadrado, o que pode nos ser interessante mais para frente. Vamos então abrir esse produto, né? E aqui, obviamente, teremos que escrever, obviamente, o resto da nossa expressão, sendo menos x ao quadrado vezes
menos 1. Menos com menos vai dar mais, então mais x ao quadrado, mais essa expressão aqui, menos 2xyz, mais o que já obtemos aqui. Bom, quando abrimos essa expressão, recaímos nessa. E aqui podemos já perceber um outro quadrado perfeito, que nos é muito interessante, afinal é o que estamos procurando. O quadrado perfeito ele provém dessa região da expressão, com exceção, obviamente, desse quadrado perfeito. Então vamos lá. X ao quadrado menos 2xyz mais y ao quadrado, z ao quadrado. Aqui não precisa igualar a zero, obviamente. Porque procuramos, na verdade, uma simplificação da expressão e não uma resolução de uma igualdade. Bom, tomando-se então a igual a x e b igual a sendo y vezes z, repare que duas incógnitas iguais implicam uma multiplicação, verificamos a seguinte forma. X ao quadrado menos 2xyz mais y ao quadrado z ao quadrado pode ser escrito da seguinte forma. A ao quadrado menos 2 vezes x é igual a vezes yz é igual a b, logo b. Mais yz, y ao quadrado, z ao quadrado é a mesma coisa que escrever yz elevado ao quadrado, ou seja, b ao quadrado. E a partir dessa forma genérica, obtemos então um quadrado da subtração de dois números reais. Escrevendo em função de x, y e z, temos que esse quadrado é da seguinte forma. X menos yz elevado ao quadrado. E assim obtemos nosso segundo quadrado perfeito. Vamos substituir na expressão original. Vamos substituir esses três termos, né, esses dois mais esse, por x menos yz elevado ao quadrado. E aqui já temos um quadrado perfeito. Y elevado ao quarta mais z elevado à quarta elevado ao quadrado. Bom, já temos dois quadrados perfeitos, o que nos é muito interessante. Vamos escrever o resto da expressão também. Tendo essa expressão, podemos pensar erroneamente que temos já um quadrado perfeito. Porém, essa parcela, y elevado à quarta mais z elevado à quarta, ela nos impede exatamente de que temos quatro quadrados perfeitos. Né? Ela impede a expressão de ser escrita em forma de quatro quadrados perfeitos. Né? Porque, afinal, ela é um fator que não é um quadrado perfeito, pertencente a uma parcela que, teoricamente, deveria ser. Como é que podemos fatorar essa expressão de modo que tenhamos dois ou três quadrados perfeitos para a nossa solução, né? Vamos escrever então 4 vezes x elevado à quarta como sendo 2x ao quadrado elevado ao quadrado. Vamos colocar esse valor como sendo um quadrado perfeito. 2 elevado ao quadrado é 4, x elevado ao quadrado é x elevado à quarta. Como isso é um produto, então os dois são elevados ao quadrado. Bom, então já obtemos essa expressão. Ok, vamos escrever então o resto da nossa expressão, só que eu vou aqui já alterar. Já vou escrever então 4, vou alterar a ordem desses fatores. Né? A gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Vamos lá, vamos escrever a expressão então. A gente já pode eliminar os colchetes, porque temos três produtos aqui e, enfim, o colchete não se faz mais necessário. Mas, já vou escrever essa expressão na frente dessa, para que possamos enxergar algo aqui. E, por fim, vou escrever essa expressão aqui, essa terceira parcela. Bom, repare o seguinte. 4 vezes alguma coisa, eu posso escrever muito bem ele como sendo menos 2 vezes o resto da expressão. E o que procuramos, nesse sentido aqui, é eliminar essa expressão, ou transformar ela, mais alguns outros fatores, ou melhor, mais algumas outras parcelas, como sendo um quadrado perfeito. A gente tem um 2 vezes alguma coisa, o que nos faz lembrar de menos 2 vezes A vezes B. O que pode ser uma pista, né? Visto que a gente quer escrever tudo em forma de quadrados perfeitos. Então a gente pode tentar procurar um A menos B elevado ao quadrado, ou seja, um quadrado da diferença.
Para isso, temos que descobrir qual que é o nosso a e qual que é o nosso b. Repara que no quadrado da diferença, eu preciso obter exatamente a menos b elevado ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. A ao quadrado seria um termo elevado ao quadrado. E você pode dizer, beleza, Gustavo, mas eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado e eu tenho esse valor também. Esse daqui, aparentemente, não será muito importante nessa fatoração, né? Agora, essa daqui sim, porque afinal temos essa expressão aqui e temos essa daqui aqui. Bom, então vamos lá. A gente pode tomar, então, como sendo a ao quadrado esse valor, né? E b ao quadrado sendo esse valor. Repare que, escrevendo dessa forma, eu tenho aqui 2x ao quadrado, que é exatamente igual ao meu a, né? E y à quarta mais z elevado à quarta, que é exatamente igual ao meu b. Então, eu já encontrei o meu 2 vezes a vezes b. Então, eu já posso escrever essa expressão aqui como sendo a menos b elevado ao quadrado. Bom, como a e b são números genéricos, o que nos importa é colocar eles em função das variáveis que temos no nosso problema. Logo, então, a ao quadrado, já que tomamos a como sendo 2x ao quadrado, então a gente teria 2x ao quadrado, menos b seria y à quarta mais z à quarta. Isso daqui é um quadrado de uma diferença, né? Inclusive aqui não é parênteses, é colchetes ao quadrado. Ok, então agora obtemos esse quadrado perfeito e esse daqui. Ótimo, então temos, enfim, uma soma de dois quadrados perfeitos, que era o nosso objetivo no começo da questão. Era a ideia principal, colocar a expressão em função de dois quadrados perfeitos. Tendo como expressão resultante uma soma de dois quadrados perfeitos, a gente tem algo que é fundamental para a nossa solução, para a solução do nosso desafio, que é exatamente o seguinte fato. Vamos pensar numa soma de dois quadrados perfeitos. A ao quadrado mais b ao quadrado. Qual que é o valor mínimo desse a ao quadrado mais b ao quadrado? Bom, primeiramente vamos avaliar qual que é o intervalo de valor resultante de cada uma das parcelas, né? Por exemplo, a pode ser um número qualquer, um número real, por exemplo. Então ele varia de menos infinito para mais infinito. Porém, quando você leva um número negativo ao quadrado, você tem exatamente que ele torna-se um número positivo. Logo, nenhum a negativo aqui vai ter exatamente um a ao quadrado que seria negativo. Logo, o menor valor que a pode assumir é qual? É zero, né? Quando a gente pega a e coloca sendo igual a zero. Zero ao quadrado é exatamente igual a zero. Então, o valor de a é exatamente igual a maior ou igual a zero, né? E b também. B também, porque afinal ele também é um quadrado perfeito. Então, como a ao quadrado e b ao quadrado tem que ser números maiores ou iguais a zero, a única possibilidade da soma deles ser igual a zero é que cada um individualmente seja igual a zero. Afinal, por exemplo, se aqui for, por exemplo, sei lá, 4 e aqui 9, a gente vai ter 13, né? Qualquer número positivo, 1 mais 1 vai dar 2. Então, para que dê zero, ambos têm de ser iguais a zero. Ou seja, essa expressão aqui e essa aqui individualmente tem que ser iguais a zero. E isso vai nos ajudar a solucionar, a obter exatamente as triplas ordenadas, né, x, y, z pertencentes aos reais, né? Dessa forma, então podemos montar o seguinte sistema: 2x ao quadrado menos y à quarta mais z à quarta é necessariamente igual a zero, porque esse valor inteiro tem que ser igual a zero. Quando a gente tem algo elevado ao quadrado igual a zero, então a gente pode tirar a raiz de ambos os lados e essa expressão tem que ser igual a zero. Aqui, da mesma forma, x menos yz é necessariamente igual a zero. Bom, então a partir daqui a gente tem um determinado problema, que a gente percebe que esse sistema ele tem duas equações e três incógnitas. Então, ele é um sistema possível e indeterminado. Ou seja, a gente não pode afirmar com certeza quais serão
os valores distintos, e sim uma classe, né? A gente pode afirmar qual que é a relação entre os valores em função de uma terceira variável, e é isso que a gente fará. Bom, vamos então primeiramente lidar com a expressão de baixo. X menos YZ é igual a zero. Somando o YZ de ambos os lados, a gente tem que X é igual a YZ. Beleza? Ok. Dito isso, vamos substituir x na outra equação. Então, a gente vai ter 2 que multiplica x ao quadrado, vai dar y ao quadrado vezes z ao quadrado menos y à quarta mais, ou melhor, menos z à quarta é igual a zero. Bom, como a gente tem mais, menos e menos, a gente pode jogar tudo do outro lado e inverter todos os sinais. Então, a gente vai ter menos, mais e mais. A gente vai ter y à quarta, que a gente pode escrever como sendo y ao quadrado elevado ao quadrado, z à quarta, que a gente pode escrever z ao quadrado elevado ao quadrado, menos 2 vezes y ao quadrado vezes z elevado ao quadrado. Isso daqui é exatamente um quadrado perfeito. No caso, a gente vai ter o quadrado da diferença, né? A menos b. Então, a gente vai ter y ao quadrado menos z ao quadrado. E isso daqui é igual a zero. Logo, acabamos de obter algo bem interessante. Y ao quadrado é igual a z ao quadrado. O que implica que y é igual a mais ou menos z. No caso aqui, porque a gente vai tirar a raiz de ambos os lados, e aí a gente vai ter o y em módulo, né? E aí y em módulo pode ser mais ou menos z, que satisfaz a equação. Obtemos uma ótima relação entre y e z, né? Agora basta que escolhemos uma das duas equações, uma das duas incógnitas, e vamos substituí-las em função de uma variável auxiliar. Então vamos escolher y. Vamos dizer que y é necessariamente igual a t, com t pertencente aos reais. A gente já fez o trabalho algébrico necessário. Então a gente utilizou muitos produtos notáveis nessa resolução. Vamos lá, então a gente vai colocar que y é igual a t e t pertencente aos reais, certo? E aí a gente já consegue um valor para z. Z é necessariamente igual a mais ou menos y, ou seja, mais ou menos t. Basta que descobrimos agora x em função de t e já conseguiremos todas as triplas, né? No caso generalizadas, porque temos um sistema possível indeterminado, né? Vamos então descobrir qual que é o valor de z, de x no caso, né? Vamos lá, então a gente vai ter que x menos, vamos utilizar a segunda equação, x menos yz é igual a zero. Então a gente vai fazer o seguinte, x é igual a y vezes z. Bom, y obviamente é igual a t, e aí a gente tem z, só que z pode ser mais ou pode ser menos, né? Então a gente tem, se z for mais t, a gente vai ter que x é igual a t ao quadrado. Se z for menos t, então a gente vai ter menos t ao quadrado. Obtidos yz e x em função de uma variável auxiliar, no caso t, né? Basta agora que escrevemos as triplas segundo essa variável. Então, o nosso conjunto de solução, ele é exatamente dessa forma aqui. Solução é igual a x é igual a mais ou menos t ao quadrado, y é igual a t e z é igual a mais ou menos t. Reparem que eu escrevi dessa forma aqui, porque se x for igual a mais t ao quadrado, então z vai ter que ser mais t, né? E para o menos também funciona. Quando a gente tiver menos t ao quadrado, aqui vai ser menos t. Então, escrevendo dessa forma, dá-se a entender dois casos. Mais, menos, mais, menos. E essa é a solução do nosso problema. Aliás, com t pertencente aos reais. Essa é a solução do nosso problema. Com qualquer t real nessa forma, das três equações, das três incógnitas, a gente obtém a solução da nossa equação.